Olá, meus jovens! Vamos voltar aqui então com substituições inversas, né? A gente já falou do caso geral aqui, que seriam as substituições inversas geral, então você que escolhe a função, né, para tentar simplificar a integral. E agora a gente vai para o caso mais clássico, que são as substituições trigonométricas, certo? É um tipo de substituição inversa que a gente escolhe, né? O x ele vai ser, né, uma função trigonométrica, certo? Trigonométrica. Então a gente tem alguns casos específicos para fazer isso, certo? Quais são os casos específicos? As integrais que envolvem esses termos aqui, ó, essas raízes quadradas, certo? Então quando você tem uma integral que envolve isso daqui, com esse a positivo, né, você vai fazer este x virar uma função trigonométrica. Detalhe, né, só anotar aqui, ó, dentro da integral, né, não tem o termo x dx, porque se tiver x vezes dx, aí vira uma substituição simples, né? Por exemplo, você tem a integral aqui, né? Aí tem o x quadrado lá dentro, tá somando, subtraindo, enfim. Vezes o x dx, isso implica que é uma substituição simples, né? Você faz u igual a raiz aí com esse x ao quadrado. Não, mentira. Você faz u igual a não sei o que lá com esse x ao quadrado. Aí o du 2x dx, pronto. Certo? Então não tem esse termo aqui. Tranquilidade? Então agora a gente vai olhar para estes casos específicos um a um. Deixa eu fazer de novo um quadradinho. Mas, opa, minha mão aqui, a mesa está numa inclinação errada. Opa, tá mesmo. Rapaz. Então a gente vai olhar para esses termos aqui e vai para cada caso pensar numa função trigonométrica que ajude a resolver o problema. Então olha só, o primeiro caso vai envolver a substituição x seno de alguma coisa. Para quê? Vamos supor que você vai resolver essa integral aqui, ó. Tem a ao quadrado menos x ao quadrado, né, meu Deus? X ao quadrado aqui dx, certo? Então não dá para fazer uma substituição normal. Essas integrais aqui aparecem muito em comprimento de arco, né? Que a gente vai falar depois. Que é o comprimento do gráfico, né? Lembra que estava lá na prova? Estava lá na prova. Então, para sumir com essa integral aqui, com essa raiz, o ideal é fazer o x ser o seno, tá? Então vamos pensar aqui, ó, x é igual a... Na verdade aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Vou olhar para esse triângulo primeiro aqui. Então faz conta que esse aqui, ó, é o U, certo? É o ângulo, tá bom? Então tem aqui, ó, x vai ser o seno de U. Mentira, eu vou pegar primeiro olhando para o triângulo. Então eu vou botar assim, ó. Seno de U nesse triângulo aqui é o que? Cateto oposto sobre hipotenusa, né? X sobre A. Então esse x fica a seno de U. Por causa desse aqui, né? Certo? Então voltando aqui, ó, a gente tem que x seria a seno de U. Então o dx ficaria a cosseno du. Tá, e aí você pensa, né? Tá, mas e aí? O que isso vai me ajudar, né? Você pega isso daqui e joga lá dentro. Se o x é x é a seno de u, o que eu transformo essa raiz quadrada aqui, né? A gente tem que fazer uma pequena restrição aqui, que este ângulo ele não pode variar muito, certo? Esse ângulo aqui, ó, vai virar, ele só pode estar entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Por quê? Porque aqui a gente tem que manter essa raiz quadrada positiva. Que essa raiz quadrada vai simbolizar o cosseno, tá? Vamos ver se a gente faz essa conta aqui, ó. Raiz quadrada, vamos sumir com aquele x por enquanto. Raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado vai virar o quê? Ou não pode descer tanto. A ao quadrado menos x ao quadrado, que é a ao quadrado seno ao quadrado de u.
certo? Aí você bota em evidência esse A. Então vai ficar A ao quadrado que multiplica 1 menos seno ao quadrado de U. Certo? E aí, ó, você vai botar em evidência esse A, que ele é positivo para fora, e fica essa raiz quadrada aqui, ó. Aí que vem essa restrição, ó. Se o seno ao quadrado, se esse troço aqui ele é positivo, ou se o U está dentro desse troço, essa raiz quadrada é sempre positiva. Então aqui, ó, 1 menos seno ao quadrado é o cosseno ao quadrado. Tirando a raiz, fica A é cosseno de U. Certo? Então essa raiz quadrada que está lá dentro do problema, A ao quadrado, por que eu sempre faço isso pequeno? A ao quadrado menos x ao quadrado fica igual a A cosseno de U. Certo? E aí essa integral aqui viraria, na substituição, não vai caber aqui, a folha é muito pequena, né? A cosseno de U vezes o dx, que é A cosseno de U, de novo, du. Aí fica mais fácil de fazer a integral, né? Agora dá para fazer, né? Desse jeito aqui é mais difícil de pensar. Ok, então essa é a primeira substituição trigonométrica. A segunda é com a tangente. Então você vai aparecer essa integral aqui, ó, dentro lá, e não vai dar para fazer uma substituição simples com a soma. Certo? Então, olhando para esse troço aqui, ó, aqui de novo, né? Vou botar aqui U. E aí a mesma restrição, esse U, ele vai variar entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Aqui eu não estou falando integral definido, eu só estou dizendo essa variável aqui porque vai aparecer uma secante agora. Certo? Então, o que seria a tangente, né, desse ângulo aí? Cateto oposto sobre cateto adjacente, né? X sobre A. Então, x é igual a A tangente de U. Certo? Então, tenho aqui, ó, x é igual a A tangente de U. Então, a diferencial é A secante ao quadrado de U du. E essa raiz vai virar o que, né? Essa bendita raiz aí com a soma vai virar a secante de U. Se o ângulo está aqui dentro, né? Se esse U ele é positivo. Vamos ver aqui, né? Se o x é a tangente de U, então esta raiz quadrada aí, ó, a ao quadrado mais x quadrado vai virar o quê? Deixa eu aumentar aqui. A ao quadrado, o x é a ao quadrado tangente ao quadrado de U. Aí você bota em evidência do mesmo jeitinho, a ao quadrado 1 mais tangente ao quadrado de U. Certo? E aí, isso daqui vai dar o que, né? A raiz de 1 mais tangente ao quadrado de U. Ficou pequeno. Então, ó, isso daqui é a secante ao quadrado. Só que, se o ângulo está aqui, a secante é positiva. Então, você pode escrever isso daqui como sendo secante de U. Certo? Que é o que estava aqui. De boa? Então, para resolver com A menos x ao quadrado é seno, A ao quadrado mais x ao quadrado é tangente, e falta a última, né? Que é x ao quadrado menos A. Aí vai virar a secante. Tranquilão? Então, para o vídeo não ficar muito grande, eu vou fazer ele quebrado aqui e faço a próxima parte da secante e os exemplinhos, beleza? Valeu, até mais!